Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com o gênero narrativo. Vocês vão abrir aí no caderno de atividades de vocês, na página 15, que intitula-se Texto Narrativo. Traz ali a questão que o narrar surge da necessidade de contar tanto o vivido quanto o imaginado. A tipologia narrativa está presente em muitos gêneros textuais. Conto, crônica, biografia, reportagem, vocês viram também no relato que nós já trabalhamos, né? E aqui a gente vai ler um conto do escritor curitibano Dalton Trevisan, que é esse aqui das fotos. Olhem só, o Dalton está com 90 e poucos anos, não sei ao certo quantos anos são, mas são mais de 90 anos. E como vocês podem ver, ele é um escritor meio avulso, né? A ter contato não só com o público, mas com a imprensa mesmo. Então, as fotos que a gente tem, os registros que a gente tem do Dalton Trevisan é sempre assim. Ou ele está conversando com alguém e alguém daí a outra pessoa fez a foto, ou ele está, né, caminhando ali pelas ruas de Curitiba, ele mora em Curitiba mesmo. E são essas fotos assim, tipo paparazzi mesmo, porque ele dá entrevista, ele aparecer sem chance. Então a gente se alegra dele estar vivo, porém não temos como ter contato com o Dalton Trevisan. E esse texto é um dos mais famosos do Dalton Trevisan, intitulado Uma Vela para Dario. Alguns falam Dário e eu, sinceramente, não sei qual é a pronúncia correta, porque eu sempre que eu conheci esse texto e que eu leio esse texto, para mim é Dario. Mas eu também já vi algumas análises em que tinha essa questão de ser chamado de Dário, então, né? E como não tem como perguntar para o Dalton Trevisan, e também como, gente, um texto literário, não só o texto literário, né? Qualquer texto que a gente produz, a partir do momento em que ele é publicado, quem produz não é mais dono dele. Então, cada um tem sua interpretação, né? Não que todas as interpretações são válidas quando você faz uma comparação mais absurda do universo. Não, calma lá também, né? Mas assim, o autor, ele perde aqueles direitos sobre o texto dele, porque vai chegar de uma forma diferente a cada leitor, a cada pessoa que tomar contato. Então acaba sendo uma discussão meio boba até, mas eu quis ponderar porque às vezes pode surgir essa dúvida, falar, eu ouvi outra pessoa lendo assim e tal, é o de menos, tá? Mas para mim é Dario. Aí vocês decidem como que vai ficar aí. Então vamos lá. Uma Vela para Dario. Eu vou fazer a leitura porque é um texto curto, como vocês puderam verificar. Ele está presente nos 100 melhores contos brasileiros do século, que é esse aqui que eu coloquei a foto no slide. Não sei se vocês já leram, já tiveram contato. Não sei também se tem no material do colégio, no caso, na biblioteca. Porque a biblioteca do colégio é muito boa, né? Tem vários títulos legais lá. Mas eu confesso que eu não reparei se tem esse do Ítalo Morricone. Mas é um livro excelente, maravilhoso, porque você acompanha por meio das décadas os contos, né, os melhores contos daquela década. E Uma Vela para Dario tá lá na década de 60, porque ele foi publicado em 64. Vocês vão ver até por algum outro elemento ali que vocês vão notar que é diferente se fosse hoje a forma que a gente ia falar, bom, é diferente, não é diferente se a gente for ver bem, porque a gente está com uma mentalidade tão atrasada, né, infelizmente. Mas vamos lá. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar, encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva, descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario ronqueja feio, bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede.
mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão. E, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e, agora comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere que lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que, a essa hora, ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. E a gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito, não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva, que volta a cair. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico mexida, porque, pensa, gente, lá na década de 60, é uma ficção, mas é uma ficção tão real que está acontecendo até hoje. E é muito triste pensar que até hoje existem pessoas que agonizam e as outras pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses, né? No caso ali, ninguém quis ajudá-lo. Fingia-se que ia ajudar Dario, mas o que as pessoas faziam? Usurpavam as coisas de Dario. E a única pessoa que foi capaz de olhar pelo Dario, de oferecer algo ao Dario, foi um menino de cor, como é definido ali pelo Dalton Trevisan, que na época era assim que se referia. Como eu disse, há algumas coisas datadas, porém, se a gente pensa na realidade de hoje, né? Quais nomenclaturas são usadas, enfim. Então, o único que olhou realmente para o Dario foi esse menino. O restante só se aproveitou da situação do Dario. O Dario era um incômodo para essas pessoas, ou quando muito, uma diversão. E não difere muito do que a gente vê hoje, né? As pessoas, elas estão mais preocupadas em registrar aquilo que está acontecendo. Quando, por exemplo, tem um acidente, as pessoas vão lá e saqueiam a carga. Muitas vezes o motorista está lá ainda, daquele caminhão, e as pessoas vão lá saquear, não se importando. Ou mesmo que esteja morto, né? As pessoas roubam, porque é roubar, são criminosas. E ainda assim, como se nada tivesse acontecido. Então, vejam, a gente não evoluiu. E é triste, né, ter isso. Porque seria doloroso você pensar na ficção, né? Como eu coloquei outro dia no meu Facebook e eu ouvi numa live do escritor Marcelino Freire, que se inspira muito nos contos do Dalton Trevisan para produzir os textos dele. Ele disse que
né? O livro a gente lê sentindo. Então ele estava fazendo uma brincadeira com a questão do dicionário. Tem gente que vai ler livro, pega dicionário e tal, para poder acompanhar. Ele falou, não, então lê o dicionário, não lê o livro, porque o livro você vai conseguir entendê-lo conforme você vai sentindo ele, você vai se colocando naquela história, né? Você vai se identificando ou não se identificando, mas procurando um sentido. E tem muito disso mesmo. E então, por mais doloroso que seja, a gente queria que tivesse no passado, né? E infelizmente, décadas depois, estamos aqui vivendo uma situação muito parecida de vários Darios por aí, né? Falecendo enquanto outras pessoas só estão preocupadas consigo mesmas, em ter mais, com a ganância. Mas enfim. Então, eu coloquei aqui na minha fala praticamente um resumo, né? Mas aqui vocês vão colocar para resumir o principal fato dessa história, tá? Então, qual que é o principal fato desse conto do Dalton Trevisan? Depois, quanto à linguagem empregada, assinale as alternativas corretas. Então, vocês acharam que a linguagem desse texto, ela é clara, ela é objetiva, assemelhando-se à linguagem jornalística, e daí pensando no gênero lá, notícia? Ela é rebuscada, ou seja, ela tem muitos adjetivos, ela é muito subjetiva e exige muito do leitor que ele vá procurar nessas descrições o que está acontecendo? Ou ela expõe os sentimentos dos personagens, revelando seus pensamentos? E lembra que a gente viu essa questão de pensamentos no texto do Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira, que a gente tinha aquele narrador que ia pegando lá os pensamentos das pessoas e tal. Ou há o predomínio do discurso indireto sobre o direto para mostrar ao leitor personagens como se fossem testemunhas do fato principal. Vocês notaram que é colocado esse predomínio desse discurso indireto, que a gente sabe que o indireto é quando eu conto aquela história. O direto é quando eu coloco as falas dos meus personagens. E aí, há predomínio de qual? Vocês vão ver quais alternativas se encaixam de acordo com a linguagem. Depois, o enredo. Então, a história, propriamente as histórias. Se a gente for pensar bem, tem várias histórias ali, né? Mas a história principal, porque o título é de quem? Uma vela para Dario. Então, nós temos duas figuras nessa Uma Vela para Dario. Temos o Dario e temos essa vela. Foi entregue por quem? Pelo menino de cor, que foi o único que pensou no Dario, né? Então tá. É constituído pela sequência de fatos que compõe uma narrativa. Em geral, apresenta as seguintes etapas: exposição ou situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. Há uma situação inicial que pode ser considerada como um momento de equilíbrio, o qual será interrompido por um conflito. Qual é essa situação inicial? E aí vocês vão colocar em que momento que a história não está apresentando nenhum conflito, ela só está sendo contextualizada, né? Só está sendo exposta ali para que a gente adentre ao universo da história. Aí vocês vão colocar ali com as palavras de vocês mesmos. Depois, qual que é o conflito que desencadeia as demais ações narradas nesse conto? Então vai ser a partir do que vocês colocarem no número 3, tá? Como situação inicial, em que não há nenhum conflito. E logo na sequência vai ter que ter esse conflito, que a gente sabe que vai mexer com o restante da narrativa. Aí no número 5, diz o seguinte: quais as principais ações que esse conflito gera e que expectativa é criada? Então vejam que é um desdobramento, né? Os exercícios são um desdobramento. Porque, situação inicial, vocês terão identificado o conflito, que é na sequência. E aí, quais são as ações que ocorrem mediante esse conflito, ok? E quais seriam as expectativas do leitor diante do que aconteceu no conflito, tá? Então, a gente vai ter as ações que são as concretas, são as que aconteceram na história, e qual seria a expectativa, porque a gente tem uma expectativa diante de determinado conflito, especialmente o do conto do Trevisan. Em que momento essa expectativa começa a ser negada? E aí, vocês vão observar que são vários trechos que vai aparecer, mas tem o primeiro. Então, vocês podem citar o primeiro. Em que momento que essa expectativa a gente vê que não vai rolar aquilo que a gente estava esperando que acontecesse com o Dario.
Pouco a pouco se chega ao momento de maior tensão, ou seja, o clímax da história, identifique-o. E aí vocês vão observar, eu coloquei lá destacando a questão dos parágrafos, então vocês podem colocar a numeração dos parágrafos, se for mais de um, né? E o que acontece nesses parágrafos, que é o momento assim, uau, o clímax mesmo da história. Quando que isso acontece, tá? E vejam que a 8 pergunta qual que é o desfecho dessa história. Porém, lá na sequência, na 9, já está contando, porque ó, releia o desfecho de uma vela para Dario. Mas ainda assim, façam um complemento da resposta que vocês colocarem na 7, façam um complemento na 8, tá bom? E aí a gente tem ali o desfecho, então, a reprodução. E aí tem a tarefinha para vocês, que é além de preencher ali com as informações, né, nas páginas anteriores, a interpretação do conto, vocês vão ter que fazer o seguinte: use sua imaginação. O que mais poderia acontecer com o Dario após os transeuntes irem para casa? Que outra pessoa poderia aparecer nesse momento? E o que essa pessoa faria? Será que nesse novo final ficará esclarecido por que Dario estava com tanta pressa? Crie um desfecho diferente para essa narrativa, mas que continue sendo coerente com os fatos narrados. Aproveite e dê um novo título à história. E por que tem que dar um novo título para a história? Se eu tenho que criar um desfecho diferente, isso quer dizer que a partir desses dois parágrafos aqui, antes desses dois parágrafos aqui, eu vou ter que eliminar esses dois parágrafos, ok? E recontar essa história. Então, eu vou ter lá, quando chegar no parágrafo anterior a esse aqui, ok, o que vai ser daqui para frente? Aí vocês é que vão colocar a criatividade de vocês em ação. Podem utilizar como quantidade de linhas a que tem no material de vocês mesmo, tá? Que no caso são 14 linhas. Mas se passar disso também, gente, não tem problema. Aliás, tem problema, porque como é desfecho, não pode ser muito extenso. Então, acho que 14 linhas é o limite máximo mesmo para vocês colocarem, tá? Porque senão não vai funcionar. Então, aqui na página 18, vocês podem fazer esse planejamento do novo desfecho. Então, primeiro, o novo título que vocês vão colocar. Depois, Dalton Trevisan, ao escrever esse conto, retratou um grave problema da sociedade, a falta de solidariedade verdadeira, que não seja aquela que apenas surge para manter uma aparência de civilidade. Pense em algum problema que você observa na sociedade atual, que triste, né? Que na realidade é o mesmo problema que o Trevisan colocou, ainda ocorre, e que poderia ser narrado em uma história. Então, tentem colocar alguma coisa diferente, ou podem estabelecer esse paralelo, não sei como que daria para fazer, como é narração, seria interessante algo novo. Agora, imagine como demonstrar esse problema mantendo a situação inicial do conto Uma Vela para Dario, mas mudando o conflito e as ações desencadeadas por ele. E aí tem ali a situação inicial, Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobra a esquina. Aí vocês vão mudar o conflito, a ação 1 e a ação 2. Então aqui, gente, o 10 é um outro exercício, tá? O novo título ainda pertence ao exercício anterior, né? O exercício 9. Agora o 10 é um outro exercício. Lá vocês vão criar um novo desfecho e aqui vocês vão criar um outro conto, tá? A única coisa que vai manter ali é o início mesmo do conto. O restante, o conflito e as ações, são vocês que vão colocar. Bom, gente, hoje a nossa aula foi mais curtinha, mas para não ficar tão maçante, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem que é só entrar em contato comigo, tá bom? Seja na hora da interpretação, seja na hora das produções textuais. E nos encontramos aqui nas nossas aulas na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!